letras, a gente vai praticar. Nós vamos fazer algumas questões. Eu selecionei aqui algumas questões, tá? Que foram retiradas de provas de concursos, tá? Justamente para ajudar, né, na nossa fixação, no nosso aprendizado. Quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor. Você vai assimilar muito mais rápido o conteúdo. E você vai testar o seu conhecimento e vai descobrir até se você sabe ou não, ou se aquele assunto precisa ser, né, estudado mais uma vez. Então, vamos lá. Assinale a opção em que nem todas as palavras possuem o mesmo radical. Então, são 5 opções, né? Dentre essas opções, existe uma única opção que nem todas as palavras que estão naquela sequência, elas pertencem ao mesmo radical, à mesma raiz. Letra A. Noite, anoitecer e noitada. Pertencem ao mesmo radical? Pertencem. Luz, luzeiro e alumiar. Pertencem ao mesmo radical? Vamos ver. Incrível, crente e crer. Pertence ao mesmo radical? Será? Festa, festeiro, festejar. É bem gritante que pertence. Riqueza, ricaço e enriquecer. Também. É bem notório aí, né? Que a essência da palavra riqueza está muito presente aí na significação das outras palavras. Mas, em relação à letra B e à letra C, qual dessas opções vocês acham que é a opção certa? E por quê? Gente, eu imagino que se vocês se deparassem com uma situação dessa na hora da prova, vocês poderiam ficar realmente confusos, né, entre a letra B e a letra C. Luz, luzeiro e alumiar. Os 3 elementos aí, as 3 palavras, significa iluminar, luz, dar brilho, resplandecer. Porém, alumiar, ela não vem do mesmo radical que luz e luzeiro. O radical de luzeiro vem de luz. Luz é uma palavra oxítona, não tem vogal temática. Ela só tem radical por si só. Então, alumiar foge dessa sequência, né? Dessa essência, desse radical, dessa sequência de palavras. Alumiar não se enquadra. Alumiar também tem esse significado de resplandecer, de dar à luz, de iluminar, só que pertence a um outro tipo de palavras. É proveniente de uma outra palavra. Lumiar, né? A letra C, incrível, crente, crer. Crente, crer, tem aí uma palavra que permanece idêntica, que permanece intacta, que não é modificada, que é o radical. E o radical aqui seria CR. CR. CR no crente, CR na palavra crer e CR na palavra incrível. O radical é até aí. Por que é incrível? Você olhando de cara, se você não parar para analisar, confunde. Incrível, gente, é algo extraordinário, é algo que você não consegue acreditar, é algo assim que vai além da sua razão. E a questão de você crer, de você acreditar, crente, então está muito relacionado aí à crença, à fé, né? Então, incrível, ele é proveniente dessa sequência de palavras. Ele permaneceu com o mesmo radical, que o radical aqui é somente o C e o R. O que vem após não é radical. Então, a letra C, ela está correta na questão da sequência de palavras pertencerem à mesma raiz, ao mesmo radical. O que desvia aí, né, o que o enunciado pede, é justamente a letra B, que eu vou marcar aqui para sinalizar que é a opção correta do enunciado. Vou marcar de azul, tá? Para vocês saberem. Então, essa é a resposta certa, número 1. Tá? É letra B.
Vamos lá. Número 2. Assinale a única opção em que ocorre variante do radical. Ou seja, pertence a um radical, mas no decorrer das mudanças que aquela palavra sofre, no processo de derivação, na evolução daquela palavra, no caso, à medida que, como se trata de verbos, né? À medida que aquele verbo é conjugado, ele sofre uma variação, ele não permanece regular. Houve uma irregularidade, houve uma variação. Dizer, dizes, dizia. Manteve aí a mesma regra. Amaria, amavas e amou. Manteve também a mesma sequência aí. Quero, queres e querias. A mesma coisa. Vence já não é verbo, né? É um nome. Venceste e vence. Mesmo assim, está dentro do mesmo grupo, da mesma família de radicais. A única que foge aí do padrão é a letra B. Começou com faço, aí daqui a pouco se desviou para o fazes, por último façamos. Então é a letra B que o enunciado pede como resposta correta. Ok? Vamos lá. 3. Assinale a alternativa que não tem desinência modo temporal. Vamos por baixo. Letra E, cobrasses. Bom, são verbos. Esses verbos estão em algum tempo dentro de um modo. Estão conjugados. Não estão no infinitivo. Lembra do subjuntivo? Que é aquele modo que indica possibilidades, uma hipótese. E normalmente eles são muito... na hora que são conjugados, eles são conjugados assim. Se eu cobrasse, se tu cobrasses, se ele cobrasse, ou que eu cobrasse, que tu cobrasses, que ele cobrasse. Então, esse cobrasse aqui pertence ao modo subjuntivo, tá? Só para vocês saberem. E essa terminação aqui indica um modo, indica um tempo dentro de um modo. É a marca, tá? É a marca daquele tempo, daquele modo. Vendam. Eu vendo, tu vendas, ele vende, nós vendemos, vós vendais, eles vendem. Não, peraí. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendais, eles vendem. Eu vendia, tu vendias, ele vendia. Nós vendíamos, vós vendias, eles vendiam. Que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. Indica aí um presente também do subjuntivo. Faltarás. Ou seja, está indicando o modo temporal, tá? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Eu estou tentando buscar na memória, levar vocês aí, né, no ensino médio, no final do ensino fundamental, quando a sua professora explicava toda aquela relação de verbos, né, nos tempos, né, nos modos, modo subjuntivo, modo imperativo, modo indicativo, né? Quais são os tempos do modo indicativo? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito. Então, estou tentando fazer essa retrospectiva, voltar no tempo, só para a gente poder tentar identificar a opção que o enunciado pede, que é aquela que não tem desinência modo temporal. Desinência verbal é aquela que vai indicar, né, vocês sabem, em relação ao verbo, tá? E modo temporal quer indicar uma marca, né, a presença de um elemento, de uma partícula que vai indicar o tempo e o modo que aquela palavra pertence, que aquele verbo está sendo conjugado. Então, tanto a letra E, cobrasses, como a letra D, vendam, faltarás, tá? Eu faltarei, tu faltarás, ele faltará. Eu faltarei, tu faltarás. Tá indicando o quê? Né? A presença desse S aí está indicando o tempo, né? Tu faltarás.
Aplaudias, eu aplaudia, tu aplaudias, ele aplaudia. Aplaudir pertence à terceira conjugação, né, que termina em ir. No infinitivo, essa palavra tem a terminação ir, então pertence à terceira conjugação. Quando você vai tentar conjugar esse verbo no pretérito imperfeito, que normalmente, sabe aquela terminação que tem vá no finalzinho, que eu comentei com vocês anteriormente? Eu amava, tu amavas, ele amava. Então, esse vá é a marca do pretérito imperfeito. Mas amar está na primeira conjugação. Então, quando ela for para o pretérito imperfeito, ela vai ter essa marca do vá. Já o aplaudir, ele está na terceira conjugação. Quando ele vai para o pretérito imperfeito, aí tem essa terminação. Aplaudia, aplaudias, entendeu? Então, isso aqui também está representando, também está marcando o modo, o tempo e o modo que esse verbo está sendo conjugado. Ou seja, esse verbo pertence ao pretérito imperfeito do indicativo. Agora, a única opção, né, que não marca uma desinência modo temporal e sim uma desinência número pessoal é o acordou. Essa opção aqui. Eu acordei, tu acordaste. Ele acordou. Na verdade, só está indicando, não está indicando o modo temporal, está indicando esse U no final aí, a terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo. Então, não é uma desinência de modo temporal. Está indicando a pessoa. Esse U aí está indicando a pessoa, que é a terceira pessoa. Eu acordei. Tu acordaste. Ele acordou. É um pretérito perfeito. Tá? Então, a letra B do número 3 é a única opção que o enunciado pede, né, e reconhece como a verdadeira. É a que não tem, a que não tem a presença da desinência modo temporal. E sim, apenas a desinência número pessoal. Está indicando aí, né, a pessoa do discurso, que é a terceira pessoa do singular. Bom, número 4. Assinale a opção em que há erro na identificação do elemento mórfico. Então, são 5 opções, né, que apresentam palavras que estão sendo classificadas. Só que uma dessas classificações está inadequada. Compostas. Esse A é desinência de feminino? Sim. Está indicando, sim, uma desinência de feminino, né? Está indicando aí, é uma marca da presença, né? É uma marca que indica um gênero feminino, né? Essa letra A. Essa letra A, ela não é vogal temática. Quadrar. O que está em negrito aí, que é o que vai até a letra R, quadre, é o radical. Correto. O que vem após é a vogal temática, né? E quadrar aí é um verbo, né? Tá no infinitivo. Adotei. Essa vogal aí, esse E, é a vogal temática? Porque adotei vem de adotar. No caso, no infinitivo, a vogal temática, que indica a conjugação em que o verbo pertence, do verbo adotar, a vogal temática é a letra A. Mas será que esse E aí é uma vogal temática? Vamos analisar as outras opções. Pareceram. Será que esse E que está em negrito aí é uma vogal temática? Sim. Porque uma palavra é um verbo que está na segunda conjugação. Então, esse E está indicando realmente, né, que esse verbo ele pertence à segunda conjugação. Então, esse E é uma vogal temática, né? Ou seja, a vogal temática ela aparece tanto em nomes quanto em verbos, só para lembrar. Influência. Será que esse A é uma desinência de feminino? Será que é uma vogal temática? Será que é um sufixo? Né? Será que faz parte do sufixo? Bom, gente,
Certamente, vocês podem ter ficado mais em dúvida entre a letra C e a letra E. A letra C, esse E é vogal temática sim. Embora você saiba que a vogal temática de adotar é a letra A, quando a palavra está no infinitivo. Mas esse adotei, ele está conjugado, ele está em outro contexto. Então, essa letra A, ela se tornou uma outra vogal, que é o E. E esse E aí, dentro desse contexto, exerce a função, sim, de vogal temática. E a letra E é a resposta certa que o enunciado pede. É onde está ocorrendo realmente um erro, né, na classificação do elemento mórfico. Por quê? Para você entender que aquela classificação está correta, que aquela análise está correta, você tem que fazer uma análise individual sobre a palavra toda. Influência, qual é o radical de influência? Influência vem de quê? Influência vem de fluir, né? Fluir. Fluir. Essa vogal A aqui não é uma desinência, não é uma vogal temática, tá? Esse ar aqui representa apenas uma parte do sufixo que foi acrescentado ao radical fluir. Só isso, tá? Então ela não é desinência, nem vogal temática. Ela é uma parte, né? Ela também está integrada ao sufixo, que constitui aí, né? Que ligou ao radical. Influência vem de fluir. Então houve aí um prefixo in, né? Acrescentado ao radical. E essa letra A, ela faz parte do sufixo que foi, né? Acrescentado ao radical. Então, a resposta certa é a letra E, que no caso do enunciado aparece, né, apresenta a classificação errada. Bom, número 5. Indica a palavra que foge ao processo de formação de chapa e chapa. Então, você vê aí que chapa e chapa é uma palavra composta, é uma palavra que apresenta dois elementos, dois radicais, não é composição, aliás, não é derivação, porque a derivação é formada apenas por um radical, ela é por composição e é uma composição por justa posição, né? Agora vamos analisar as 5 opções para ver se tem se pertence ao mesmo processo de formação. Zum zum. Sim, zum zum é justa posição. Reco reco também é composição por justa posição. Toque toque também é composição por justa posição. Tlim tlim também. A única que foge realmente desse processo é o vivido. Primeiro porque para ser composição tem que ter mais de um radical. E vivido só tem um radical. Né? Tem que ter dois, tem que ter a partir de 2 ou mais para ser composição. Então, da A até a letra D, realmente, elas são muito semelhantes com o exemplo do enunciado. A letra E realmente é a opção que não se enquadra nesse processo de formação. Ela faz parte do processo de derivação e não de composição, porque nela só é formado um radical, né? Composto por apenas um radical. Bom, gente, vamos avançar. Eu estou atenta aqui porque eu não quero pular nenhuma questão, nenhum slide, né? Eu preparei essa aula aí com muito cuidado, com muita cautela, com muita atenção no conteúdo que vai cair na sua prova. E eu quero que você também mantenha essa atenção e essa concentração. Assinale a letra em que as palavras são formadas. Por derivação regressiva, por derivação parasintética e composição por aglutinação, respectivamente. Então, tem que seguir essa ordem, tá? São 5 opções, da letra A até a letra E. E nessas opções, né, apresentam aí uma sequência de 3 palavras que tem que pertencer a essa mesma ordem que eu falei aqui. A primeira palavra tem que ser derivação regressiva. O que é uma derivação regressiva, gente?
é quando as palavras elas se transformam em substantivos abstratos, né? Ou seja, são palavras formadas por verbos. E nessa derivação regressiva você percebe uma mudança na estrutura física. O que é uma derivação parassintética? Parassintética é quando os elementos, né, quando os afixos, tanto o prefixo quanto o sufixo, eles precisam ser acrescentados ao radical simultaneamente, senão a palavra não faz sentido, né? E criar uma relação realmente de total dependência entre o radical e eles. E a composição por aglutinação, que já não é mais derivação. Composição é formada a partir de 2 ou mais radicais. A aglutinação é quando ocorre aí a perda de fonemas. Vamos lá. Neurose, primeira palavra, pertence à derivação regressiva? A segunda palavra, infelizmente, é uma derivação parassintética? Não. É um exemplo até que foi mencionado no slide, nessa aula. É uma derivação prefixal e sufixal, então não é a letra A. Letra B, ajuste. É uma derivação regressiva? Sim. Aguardente é uma derivação parassintética? Não. Aguardente é formada por composição por aglutinação. Então, foge aí dessa sequência que o enunciado pede. Letra C, amostra é uma derivação regressiva? Sim. Alinhar é uma derivação parassintética? Girassol é uma composição por aglutinação? Não. Girassol é uma composição, né, por justaposição. Então, não é a letra C. Letra D. Corte é uma derivação regressiva. Emudecer é uma derivação parassintética, né? Ou seja, os afixos que foram ligados ao radical, eles foram acrescentados obrigatoriamente. Não se pode tirar um elemento sem tirar o outro. Não faz sentido a palavra. Vai desconfigurar completamente o sentido. Então, realmente, a presença desses afixos, que são prefixos e sufixos, são totalmente obrigatórios. Outrora é uma composição por aglutinação? Sim. Porque é a junção de 2 radicais, outra mais ora. E nessa junção, houve perda fonética. Então, realmente é formada essa palavra por composição por aglutinação, né? De composição por aglutinação. A princípio é a letra D, ó. Vamos marcá-la aqui. Vamos deixá-la em observação. Mas mesmo assim, temos que analisar a letra E, porque pode ser que exista alguma outra opção que se enquadre melhor. Pesca é derivação regressiva. Deslealdade é parassintética? Não. É uma derivação prefixal e sufixal. Então, já descarta essa opção. Então, a opção certa que o enunciado pede é a letra B. Ok? Marquei aqui como opção certa. Bom, lembrando, gente, que esse material, ele tem os slides aí no PDF, tá? Você pode estar visualizando aí no seu celular, você pode estar imprimindo. E aí, as respostas estão nessa videoaula, tá? Vocês precisam assistir esse vídeo, analisar realmente e tentar refazer essas questões, né? E qualquer dúvida em relação ao gabarito, vocês têm aí a videoaula, né, indicando, né, as opções certas. Número 7. Grupo de 3 palavras formadas por derivação. Grupo de 3 palavras formadas por derivação, gente. Essas 3 palavras, essa sequência que aparecem aí, né, nessas alternativas, elas precisam, as 3 pertencer ao mesmo grupo. Derivação é o que mesmo? Derivação ela é formada, ela é um processo de formação, tá? Que vai indicar apenas a presença de um radical. Ela é formada apenas por um radical, um único radical. Pesaroso, apelo e refazer. Pesaroso é derivação? Apelo. Sim. Refazer? Também.
Essas 3 palavras têm um único radical, né? E existem alguns afixos que estão ligados ao radical. Pontapé. Tem um radical? Não, tem 2. Então não é derivação, é composição. Então você já descarta essa opção. Letra C, decímetro. Tem um radical? Não, são 2. Então não é derivação, é composição. Descarta também a B e a C. A letra D, cine. Guarda-roupa. É formado por derivação ou por composição? Guarda-roupa, né, é uma palavra muito presente no nosso dia a dia e muito comum também nas questões. E aí, de cara, você vê que não é essa opção também, né? Porque é formado por composição. Infelizmente, é por derivação. Amolecer é por derivação. E varapau? Aí, varapau é aqui, anula essa opção como a certa. Porque varapau é formada por 2 palavras, por 2 radicais e não é derivação. A resposta certa que o enunciado pede é a letra A. Então, vamos marcar como a resposta certa.